Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho, e hoje nós iremos tratar sobre os 5 mandamentos da igreja. Portanto, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, eu gostaria de começar esse vídeo lendo um versículo, que é o versículo 19 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16. E no versículo 19 está escrito assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Meus amados irmãos, esse versículo que o Senhor nos deixa por meio do evangelista São Mateus está ali depois daquele episódio onde Jesus pergunta para o povo quem era Jesus, e o povo de modo geral diz que Jesus é um dos profetas. E Jesus pergunta então aos apóstolos: E vós, que dizeis de mim? Pedro então toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ali diz: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí Jesus diz a Pedro que vai instituir a sua igreja mediante aquela declaração de fé de Pedro. Ou seja, tu és Pedro, tu és Cefas, tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre esta fé que tu acabastes de professar em mim, como Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, como o Messias, como o Salvador, eu instituirei a minha igreja. E ele diz: E ainda mais, te darei a chave do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares da terra será desligado dos céus. Meus amados irmãos, o Senhor, por meio de Moisés, deu ao povo de Israel 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos servem para nós também hoje nos dias atuais. As igrejas protestantes dizem que nós estamos vivendo o período da graça, e por esse motivo nós não observamos os mandamentos. Nós não precisamos estar apegado à prática da lei. Isso aí, se nós vivêssemos como os fariseus, até poderíamos dizer que não adiantaria nada. Mas a graça que o Senhor nos concede é exatamente para seguirmos os mandamentos e vivermos uma vida de santidade segundo aquilo que é projeto de Deus. Os 10 mandamentos é um projeto de vida para o homem segundo a vontade de Deus. Então Moisés recebeu de Deus 10 mandamentos, e com a autoridade que Moisés tinha, Moisés instituiu mais 613 mandamentos secundários, ou seja, 613 leis para ajudar ao povo de Israel a vivenciar de maneira mais concreta os 10 mandamentos. A igreja, com a autoridade que o Senhor deu a Pedro quando disse: O que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu, as autoridades episcopais, elas... Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 24.1. Os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas, são leis positivas. Os 5 mandamentos são positivos, não são negativos. Não é para atrapalhar ainda mais, como alguns pensam, a vida do cristão, mas é para ajudar positivamente ao cristão cumprir os 10 mandamentos. Dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então os mandamentos
tem um caráter obrigatório, tem que ser cumprido porque é lei, e lei é para ser cumprida, né? Mas essas leis não são negativas, pelo contrário, são positivas. Veja o que o Senhor Jesus faz por meio da igreja em nosso favor. O primeiro mandamento da igreja é participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Então, como o domingo é o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou e é o dia de culto católico, a igreja diz que é ordem, é mandamento ir à igreja e participar da missa inteira neste dia. E também abster-se de ocupações. Por que abster-se de ocupações? Se por um acaso alguém precisar trabalhar aos domingos, vai ser condenado ao inferno por causa disso? Não. Por isso que os mandamentos da igreja têm um caráter positivo. A não ser que a pessoa possa trabalhar de segunda a sábado e tenha o domingo livre, mas mesmo assim vá se ocupar de trabalhos particulares com o intuito de ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa já está descumprindo e colocando o domingo, que é o dia do Senhor, em segundo plano. Aí sim, é pecado mortal. É pecado grave contra Deus e contra a sua igreja. Este mandamento ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, em que se reúne a comunidade cristã. E se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. Então não é somente o domingo, mas também as festas de guarda que a igreja tem, né? O segundo mandamento é confessar-se ao menos uma vez por ano. Por quê? Porque às vezes a gente vai esquecendo de confessar, ou entra até na nossa cabeça um pensamento e uma ideologia dos pensamentos protestantes de dizer para que se confessar a um homem que é pecador como eu, e daí a gente vai tirando o valor que é o sacramento tirando o valor do sacramento da confissão, que pelo qual nos ajuda, né, como diz aqui, ó, assegura a preparação para a Eucaristia pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. Ou seja, no batismo nós somos perdoados de todos os pecados. E esta obra de conversão e de santificação que nós adquirimos por meio do sacramento do batismo, quando nós infelizmente voltamos a pecar, o mandamento confessar-se ao menos uma vez ao ano é para que nós possamos ter um apreço, uma aproximação com o sacramento da confissão e podermos assim ter uma vida assegurada na santidade e na graça de Deus. O terceiro mandamento é receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Então, meus amados irmãos, este terceiro mandamento não é que nós vamos receber a Eucaristia apenas uma vez por ano na Páscoa. Como também o mandamento anterior da confissão, não é que nós vamos nos confessar apenas uma vez por ano. É ao menos, se nós tivermos dificuldades por falta ou por distanciamento, aonde não se tem um sacerdote, então que nós procuremos ao menos uma vez ao ano a confissão e pelo menos uma vez por ano possamos comungar na Páscoa da Ressurreição. Mas tanto o sacramento da confissão como o sacramento da Eucaristia, nós podemos recebê-lo diariamente, o da Eucaristia, e sempre que for necessário,
o sacramento da confissão, para uma vida cristã mais apropriada e mais conforme aquilo que é a vontade e a graça de Deus. O quarto mandamento é jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. A Igreja diz que nós devemos jejuar, é dia obrigatório de jejum e abstinência de carne, toda quarta-feira de cinza e toda sexta-feira da Paixão. Esses são os 2 dias no ano que é obrigatório a nossa abstinência de carne e o nosso jejum. Mas podemos jejuar e abster-se de carne, principalmente todas as sextas-feiras da Quaresma. Não é obrigatório, mas é facultativo, dependendo da nossa disponibilidade ao crescimento na graça, nós podemos fazê-lo. E também podemos jejuar outros dias, durante o ano. Aí cabe a nós o desejo da ascese, o desejo da penitência, o desejo da santificação. Cabe a nós. Mas como lei, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão. O quinto mandamento é ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Ou seja, a igreja, quando nos ordena isso, irmãos, esse mandamento aqui, ajudar a igreja em suas necessidades, isso não era para ser mandamento. Isso já era para estar natural dentro de nós, de maneira natural. Mas como nós temos, por conta do pecado original que nos feriu, nós temos dificuldade de viver a vida na graça de Deus, a igreja vai estabelecendo meios para nos educar, de maneira pedagógica, para nos educar. Isso aqui era para ser natural. Todos esses mandamentos eram para ser natural. Participar da missa todos os domingos, isso era para ser costumeiro, sem esforço algum para nós. Confessar-se ao menos uma vez ao ano? Não. Era para ser natural. Pecou, confessa. Pecou, confessa. Alguém que deseja estar vivendo na graça de Deus, pecou, busca o sacramento da confissão. Comungar ao menos uma vez na Páscoa da Ressurreição. Meus amados irmãos, nós, se possível, deveríamos comungar todos os dias. Assim como o nosso corpo necessita de alimento para estar de pé e saudável, a nossa alma necessita da Eucaristia para estar de pé e também saudável diante de Deus. O outro mandamento é jejuar conforme manda a Santa Mãe Igreja. Meus amados irmãos, nós não precisaríamos desse mandamento para estar nos orientando a viver a vida da graça. O jejum e a abstinência de carne é algo que nós deveríamos buscar de maneira natural. Também ajudar a igreja nas suas necessidades, como eu já falei, também era para ser feito de maneira natural. Portanto, esse é o vídeo de hoje para a nossa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo deste canal aqui é nos orientar a respeito da doutrina da igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, a igreja que Cristo instituiu. Então esse é o nosso objetivo. O objetivo principal é esse: esclarecer os fiéis católicos a respeito da sua fé. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, também se inscreva aqui no canal e ajude o canal no seu crescimento, para também conseguirmos alcançar mais pessoas, e também acione aqui, após a sua inscrição, o sininho, para que você seja notificado e receba essas notificações dos outros vídeos que serão lançados aqui no canal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.